Saudamos a todos os irmãos com a paz do Senhor. Que bom podemos estar juntos novamente para mais uma aula. Agora falando realmente sobre escatologia, vamos estar estudando o Apocalipse, não é? A partir do capítulo 1, e aí vamos estar citando alguns outros versos para que a gente possa compreender de forma correta cada passagem e cada situação que vai ocorrer aí dentro do Apocalipse, que a gente possa entender. Lembrando aos irmãos que a nossa aula agora ela terá 3 palavras-chave, tá? Essas 3 palavras-chave deverão ser escritas lá na lista de chamada. Então, para você, acesse lá o meu site, tá? www.marcelomena.com, tá? marcelomena.com, ou pode procurar no Google ali Marcelo Mena e logo já vai aparecer o meu site também. Os irmãos têm a liberdade de poder estar ali, já fazendo a assinatura do seu nome, tá? Vocês vão estar escrevendo o nome de vocês e vão estar marcando lá também as 3 palavras-chave que nós vamos estar citando já durante a aula. Então serão 3 palavras-chave. Então a primeira, logo já estarei falando, depois a segunda, depois a terceira, nós estaremos já mencionando elas para que vocês possam anotá-la de acordo e em ordem, tá? Então um exemplo, vamos dizer que eu vou citar 3 palavras-chave na aula. Um exemplo, casa, depois mais para frente eu vou citar prédio e depois lá na frente eu vou citar rua. Então vocês deverão escrever a primeira palavra-chave, casa, a segunda depois prédio e a terceira rua. Isso é apenas um exemplo, tá? Durante a aula eu vou estar falando essas palavras-chave. Daí eu vou dizer para vocês, a primeira palavra-chave de hoje será tal palavra. E aí vocês vão estar anotando lá. É bom vocês anotarem no papel e depois a hora que vocês forem preencher o nome de vocês e colocar as chaves, já coloca em ordem, tá? Só serão aceitas as palavras colocadas em ordem. E por favor, não repasse essas palavras-chave para ninguém, tá? Por quê? Porque qual é o nosso objetivo? Que as pessoas assistam a aula, tá? Durante todo o período que nós vamos estar passando aí. E a essas palavras-chave vocês deverão então estar colocando, e essa palavra-chave é pessoal, é sua, você assistiu a aula. Não repasse essas palavras para ninguém, tá? E não responda a chamada por ninguém, cada um faz o seu, ok? Porque senão fica difícil para a gente saber quantos realmente estão assistindo a aula e participando do conteúdo da aula. Como eu falei para vocês, nós estamos tendo dificuldade na internet, justamente para fazer a aula online. Estamos com uma dificuldade muito grande, principalmente no dia de hoje, de quarta-feira, que a maioria das igrejas estão fazendo culto online. Então a rede fica realmente lotada, né, de pessoas assistindo, participando e tudo mais. E aí fica difícil realmente a gente fazer a aula online. Então eu estou gravando a aula e aí vocês poderão estar assistindo. Então vai começar agora a aula. Eu vou estar falando as palavras-chave e para aqueles que não puderem assistir a aula no dia de hoje, estarão liberados até semana que vem, até a próxima quarta, quando eu fecharei a chamada, tá? E cada um vai poder estar assistindo às aulas e colocando aí as suas frases aí para a gente poder dar continuidade à aula e saber que vocês assistiram a aula, tá bom? Nesse dia ou durante esta semana, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, hoje eu vou estar online, ali no WhatsApp, à noite, a partir das 19h30, e vocês poderão estar fazendo as perguntas de acordo conforme forem assistindo a aula. E depois, se caso alguém for assistir novamente depois, ou durante a semana, pode estar enviando e eu vou estar respondendo de acordo com o tempo que a gente estiver disponível para poder estar respondendo. Mas hoje estarei respondendo à noite, às 19h30, estarei ali online e já respondendo as perguntas que forem sucedendo conforme você for assistindo a aula, tá bom? Não esqueça, não deixe de responder o seu questionário, tá? Eu vou estar cobrando no meio da aula, para que a gente possa ter certeza de que realmente você fez a aula e esteja feita ali a sua assinatura, tá bom? Qualquer dúvida pode nos perguntar no WhatsApp, pode questionar, a gente vai estar respondendo aí de acordo com o que for perguntado, tá bom? Vamos então diretamente agora para o Apocalipse. Como nós falamos na aula passada, o Apocalipse ele é um livro de revelações. Então, tudo que está contido nele
é para nossa revelação, para que a gente possa realmente entender tudo aquilo que o Senhor quer de nós, tá bom? E lembrando que eu comentei com vocês que a partir do momento que você está estudando, aí no capítulo 1, verso 3, que nós já lemos, ele diz que bem-aventurado é aquele que lê, bem-aventurado é aquele que ouve as palavras deste livro, né, da profecia, e os que guardam. Então, quer dizer, nós podemos ser abençoados 3 vezes se eu estou lendo, se eu estou ouvindo e se estou guardando as mensagens do livro, deste livro que é o livro do Apocalipse, tá? Então este é um livro assim magnífico para a igreja. Como eu comentei, é necessário que você tenha um conhecimento prévio, principalmente dos outros livros da Bíblia, que são os outros 65 livros, para que você possa compreender realmente o Apocalipse. Não tem como você estudar o Apocalipse sem citar outras passagens, sem citar outros versos ou outros exemplos que estão contidos dentro da palavra de Deus. Então é necessário que realmente você conheça um pouco das Escrituras para poder realmente se aprofundar dentro dos escritos que estão no Apocalipse. Por isso que muitas vezes as pessoas cometem erros e gafes dentro do Apocalipse justamente por causa disso. Se prendem totalmente ao livro em si, né? E na realidade o livro ele cita e tem passagens que são complementadas com o que está dentro do Antigo Testamento, que está contido também no Novo Testamento, algumas passagens que os apóstolos, profetas e todos os outros lá no passado deixaram escrito. Então por isso que é de extrema importância conhecer as Escrituras para que a gente possa entender realmente o Apocalipse. Então assim, para que a gente possa entender, eu vou pedir que vocês aí deixem a sua Bíblia aberta, tá? Nós vamos estar citando os versos bíblicos e que é bom que você acompanhe para não ficar apenas só ouvir a mensagem, como nós vimos aí. É importante ler, ouvir e guardá-la. É bom que você guarde no coração para que você entenda os planos, os projetos, tudo aquilo que Deus tem para nós. Como nós comentamos na aula passada, né, as doenças que estão atacando o nosso planeta, as situações que estamos vivendo, é justamente o princípio das dores. E o Apocalipse agora, ele vai nos orientar a forma como isso tudo vai acontecer. Lógico que não tem uma data definida, não tem um mês definido, uma marca que você possa dizer, olha, isso vai acontecer, o arrebatamento vai acontecer em tal dia, em tal data, em tal hora. Não. Não existe uma data específica. A gente sabe que todas as profecias estão se cumprindo, não é? E em breve, lógico, Cristo vai voltar buscar a sua igreja e é necessário que nós estejamos atentos para ouvir o soar da trombeta e podemos estar realmente com a nossa vida íntegra diante de Deus para poder subir neste arrebatamento, ok? Então vamos para a leitura da palavra de Deus para que a gente possa compreender todos os processos e projetos que Deus tem para nós, tá bom? Então vamos lá para Apocalipse, capítulo 1, e o verso de número 4, que diz assim: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era, que há de vir, e dos sete espíritos que estão diante do trono, diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. E, aqui bem este verso de número 6, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, e a ele glória e poder para todo o sempre. Estou dizendo para guardar justamente este verso, que é, e nos fez reis e sacerdotes. Por quê? Porque lá na frente nós vamos entender, como podemos colocar, as patentes, não é? Aquilo que Deus vai dividir para os cristãos, para aqueles que realmente são servos dele, e lá no futuro haverá uma projeção, isso principalmente para o milênio, tá? Então ele está dizendo já bem claro aí, ó, nos fez reis e sacerdotes. Então nós já temos 2 funções aí, reis e sacerdotes. Isso para o período do milênio. Então marque aí, que depois nós vamos estar mencionando novamente, tá? Verso de número 7.
Quando fala, também, antes do verso 7 e o verso 4, ele fala do 7 espírito. Quando fala o número 7 dentro do Apocalipse, ele fala da perfeição. E estes 7 espíritos nada mais é do que o Espírito Santo, tá? Se não me falha a memória, vamos ler lá em Isaías. Deixa eu ver se está aqui. Isso. Lá em Isaías, capítulo... Deixa eu achar aqui. Se não me falha a memória, é o capítulo de número... Capítulo de número 11 e o verso de número 2, tá? Que diz assim, ó: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria, de inteligência, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. O que vai pousar? Isso é a profecia de Isaías para Jesus. O que vai pousar sobre ele? Os 7 espíritos, que está em Isaías capítulo 11, verso de número 2, que na realidade é o próprio Espírito Santo, dividido nas suas funções e nas suas categorias, que ele vai, no seu trabalhar, vamos assim dizendo que é melhor, o trabalhar do Espírito do Senhor sobre nós e sobre Cristo. Então, está se referindo ao Espírito Santo, tá bom? Marque isso bem, porque daqui a pouco nós vamos estar mencionando também, ou na próxima aula, quem sabe, falando sobre esses 7 espíritos que estão diante do trono de Deus. Se hoje der tempo, a gente mais faz menção, senão ficará para a próxima aula, ok? Mas vamos continuar o verso. Lá no verso de número 7, do capítulo 1 do Apocalipse. Eis que vem com nuvens, e todo o olho o verá, até os mesmos que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Quando a Bíblia se refere dizendo, e todo olho o verá, não é? O avanço da tecnologia hoje, ela já é possível. Ou, um exemplo, a partir do momento que alguma coisa acontece, um fato acontece no mundo, todo mundo fica sabendo, não é? Pelo acesso que a internet hoje oferece. Então vamos imaginar que uma situação que ocorreu, não é? no passado, um exemplo foi a morte da princesa Diana, isso há muito tempo atrás. Em questão de minutos, em questão de algumas horas, o mundo todo já sabia da morte dela, não é? Então, quer dizer, isso já há alguns anos atrás. Hoje, a internet ela facilitou demais. Em questão de segundos, não é? A mensagem ela é espalhada por toda a rede mundial de internet, através de redes sociais, através de e-mails, WhatsApp, tanto faz, tudo que for realmente dentro da internet, da tecnologia, todo mundo fica sabendo. Então agora imagine, quando Jesus voltar, ele está se referindo à volta de Cristo, tá? Que ele vai reinar, isso no milênio. Então nós precisamos entender que também o Apocalipse também não está da forma de ordem cronológica. Nós precisamos entender que cada assunto, um exemplo disso, se não me falhe a memória, no capítulo 9, nós teremos uma viagem no tempo com o apóstolo João. Por quê? O que acontece que é o seguinte, o apóstolo João, ele é levado aos céus, ele tem esta visão, e para Deus o tempo é independente, ele é em qualquer posição no tempo. Ele é no passado, ele é no presente, ele é no futuro. Ele pegou João, leva João ao alto, e João vai ter essa visão. Vou dar um exemplo aqui na lousa para vocês entenderem. O que acontece? Por exemplo, vamos imaginar que aqui existe uma montanha. Tá? E nesta montanha, nós temos alguns profetas. Tá? Vamos imaginar, por exemplo, o profeta Jeremias, tá? Que ele viveu no tempo do transporte para o povo lá para a Babilônia. Ele tinha uma visão, não é, do tempo dele, né, do tempo do que estava acontecendo, e ele conseguia ter uma visão do que estava ocorrendo naquela época.
tá? E podia profetizar coisas para o seu tempo. Outros profetas, como por exemplo Ezequiel, Isaías, eles estavam profetizando, não é? Vamos imaginar assim, ó. E também conseguiam profetizar sobre a vinda de Cristo, sobre a vinda de Jesus e lá na sua crucificação e ressurreição. É como se eles estivessem olhando na linha do tempo e pudessem observar esta mudança acontecer, tá? Acontece que eles conseguem ter visão do futuro. Acontece que alguns profetas foram colocados nesta montanha, tá? Isso é apenas um exemplo, tá bom? Foi colocado nesta montanha, de que forma? Ele consegue ter um exemplo disso, seria até Daniel, que ele consegue ter uma visão de Cristo na cruz do Calvário e ainda consegue ter uma visão do que vai acontecer após o início da igreja, tá? Agora João, o apóstolo, ele é levado ao alto céus. Aqui, cada profeta está vivendo o tempo. Como eu falei para vocês, nós temos o passado, tá? Nós temos o presente e nós temos aqui o futuro, tá? A gente vive o presente e o passado já foi. E eles conseguiram ter visão do futuro, visões do futuro. Agora, João, ele está acima do tempo. Por quê? Porque ele está na presença de Deus. E dentro da presença de Deus, não existe mais passado, presente ou futuro. Existe Ele. Agora, então, para João, fica difícil determinar que ponto é passado, que ponto é presente e que ponto é futuro. Fica uma situação para ele, por quê? Porque dentro do tempo que ele está vivendo agora, né? No tempo que ele está, que foi elevado aos céus, ele agora entra dentro do tempo que é Deus, não é? Ele está lá e Deus vai começar a mostrar visões para ele determinar, da forma que ele está ali, ele olhar para cá, ele pode ver o futuro, olhar na onde que ele está, o presente, e olhar para trás, o passado. Só que é como se, por exemplo, eu olho para cá, estou tendo uma visão, mas de repente eu olho lá, estou tendo outra visão. Aqui eu estou tendo visão do futuro, mas aqui eu estou tendo visão do passado. No mesmo tempo que ele está no presente. Deu para entender? Olha como realmente é difícil, às vezes, compreender vamos dizer assim, o tempo no caso de João. Por quê? Porque ele está colocado nesta barreira do tempo, em que ele virou a cabeça para um lado, tem futuro, virou para o outro lado, tem passado. E ele está vivendo esses dois tempos no presente. É lógico que isso só acontece diante da presença de Deus. Tá? É o momento que ele está ali nessa envolta espiritual. Ele é diferente. Ele não está numa montanha como um profeta. Ele está acima deste tempo que nós podemos colocar aqui, lógico, no tempo espiritual, não é? Num tempo que não tem medida. É a mesma coisa, eu estou no céu, como eu vou medir a hora, né? A gente hoje vive aqui porque o sol nasce de um lado, se põe do outro, a gente sabe que findou um dia. Mas e no céu? Que não vai ter esse sol, que não vai ter a lua, que não vai ter a noite. Como definir o tempo que está passando e o tempo que está na Terra? Então nós vamos ter justamente essa emblemática situação que o apóstolo João vai passar. Então, como eu falei, é difícil justamente para poder compreender, mas só que assim, quando eu olho as escrituras e eu vejo o que os profetas escreveram, tá? O que eles mencionaram, aí fica mais fácil de eu compreender. Por isso que é necessário estudarmos as profecias. Como eu acabei de mostrar para vocês aí no verso de número 4, não é? E eu mencionei lá Isaías para explicar o Espírito Santo. Por isso que existe essa necessidade de eu ter que ficar buscando livros do Antigo Testamento, às vezes até do Novo Testamento, mensagens que Jesus deixou, para que eu possa compreender o livro do Apocalipse, tá? Por quê? Porque justamente nesse tempo. E aí eu vou mostrar para vocês como realmente você vai perceber que
João olhou de um lado, viu o passado, não é? Viu o futuro, depois ele olhou, viu o passado, e para ele fica como se estivesse vivendo aquele momento, aquele presente. Só que ele está como se estivesse dentro de uma máquina do tempo, viajando de um lado para o outro. Só que isso tudo dentro do mundo espiritual, tá? Então, quando a Bíblia fala que ele foi arrebatado aos céus, e como ele mesmo diz que foi em visões, então realmente isso não vai entrar em ordem cronológica. Então, quando fala essa passagem agora, que todo olho o verá, quando todo olho o verá, é Jesus voltando dos céus para reinar no milênio, tá bom? Porque no arrebatamento não são todos que vão ver, somente os escolhidos, como nós mencionamos lá nos versos anteriores da aula passada, não é? Que quando soar a trombeta, nós que estivermos vivos seremos transformados e os que já morreram ressuscitarão primeiro e também juntos transformados subiremos aos céus. Isto só a igreja vai observar. Não é o mundo todo. E o mundo todo vai ficar abismado porque um grupo de pessoas desapareceu do planeta. Não é? E como vão explicar isso? Só a época, só o momento vai dizer. Tinha um hino antigo que falava assim, e vão dizer que foi disco voador, não é? Que abduziu e levou esse povo. Pode ser uma explicação que eles vão ter que dar, porque um grupo de pessoas vai desaparecer da terra, como Jesus mesmo mencionou. Estarão duas moendo, uma será levada e a outra ficará. Você imagine duas moendo, né? Que tinha que virar uma pedra, não é? Para moer o trigo ali, as sementes, e ela tinha que ficar ali moendo. Então, em duas. Então, quer dizer, o peso está dividido. De repente, elas podiam estar conversando, de repente ela vê que a outra não conversa. E o peso ficou maior. Falou, fulano, o que aconteceu? Você não está me ajudando mais? Ela vai observar, cadê a pessoa? Desapareceu em piscar de olhos. Não é? Isto é o que? O arrebatamento. Quando isso vai acontecer, daqui a pouquinho a gente fala. Bom, então vamos seguir o texto aí. Verso de número 7, que ele está dizendo aí que todo olho verá. Então, se todo olho verá, é porque Cristo vai estar voltando para reinar. Aí a igreja já estará junto com ele para fazer este reinar. E nós já vamos mencionar os versos que se referem justamente a esta passagem, tá? Que ele vai voltar e a igreja virá juntamente com ele. Vamos para o verso 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então ele já deixou explicado aí, tá? Ele é o Alfa, ele é o Ômega, ele é o princípio e ele é o fim. O que ele está querendo dizer? Ele é o tempo. Ele é o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então o tempo está na mão do Senhor. Ele é o tempo. Então, ele que deu início ao princípio e é ele que vai finalizar com o final. Então, o tempo está nas mãos de Deus. E não cabe a nós dizer em que data, em que momento, em que instante Jesus vai voltar. O que nós precisamos entender é que a minha vida espiritual, ela tem que estar preparada para Jesus voltar agora. Mas a minha vida material tem que estar preparada para que Jesus volte daqui a 2000 anos. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer a minha parte. Deu para entender? Tranquilo. Então, é justamente o que vai ocorrer nessa questão do tempo aqui, tá bom? Então vamos agora para o verso de número 9. Qualquer problema, qualquer dúvida, manda mensaginha lá no WhatsApp que eu já vou estar respondendo, tá? E a primeira palavra-chave, ok? Marque aí, deixa anotadinho, primeira palavra-chave que é amor. Amor é a primeira palavra-chave, ok? Vamos continuar então? Vamos lá. Verso de número 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Então quer dizer, a ilha de Pátimos, segundo a história, segundo a arqueologia, os historiadores, a ilha de Pátimos era uma ilha onde eram colocados os presidiários, né? As pessoas passavam a ficar ali para extrair do lugar carvão, principalmente que era utilizado para
as casas e tudo mais, principalmente para a produção de fogo e tudo mais. Então, eles faziam ali a retirada de carvão daquela ilha. Então, eles colocavam principalmente os presidiários naquele local. E eles não tinham como fugir, porque só vinha através de barco. E as cartas que o apóstolo João escreve no Apocalipse, elas são enviadas através de barcos. Tá? Quando o barco chegava, um barco saía, então essas cartas eram enviadas às igrejas. E aí vocês vão observar que Jesus está mandando as cartas para 7 igrejas. Então essas cartas eram enviadas através de barcos. Esta ilha fica justamente ali no Mar Egeu e ela faz um conjunto de 12 ilhas. Então ficava fácil, por exemplo, o apóstolo Paulo, que era pregador, ele está dizendo que justamente por causa do testemunho de Jesus Cristo, testemunho de pregar a palavra, ele foi levado para a ilha de Patmos. Ele foi colocado e levado para a ilha de Patmos e lá permaneceu preso. Existe uma lenda, uma lenda que alega que quando o imperador pega João e prende João, porque João é o último dos apóstolos, não é? E é o último que vai morrer de morte natural. Os outros todos morreram, foram assassinados, né? Tanto perdendo cabeça, crucificados e tudo mais. Todos eles foram mortos, enquanto que João, o último dos apóstolos, ele morre de morte natural. Acontece que existe uma lenda dizendo que João foi pego pelo imperador, que ferveu uma bacia de óleo e jogou João lá dentro. E ele saiu ileso, tá? Gente, isso é uma coisa que veio dentro da história da igreja, uma lenda que veio chegou até nos dias de hoje, e muita gente bate sobre isso, dizendo que foi um milagre que Deus fez com João, e se isso é verdade, muitos batem dizendo que é verdade. Gente, para um pouquinho para pensar. Todos os outros apóstolos foram mortos, não é? Decapitados, foram mortos porque foram crucificados, foram flechados, foram matados por lanças. Todos eles morreram, né? Outros apedrejados. O único que não morre é João. E João foi colocado num tacho de óleo fervendo e saiu ileso. Gente, isso é uma história que não é real, tá? É uma lenda que veio através que é contada há muito tempo. Por quê? Se esse milagre aconteceu, por que ele seria levado para a ilha de Patmos? O próprio imperador, ou qualquer um que ali estava vendo realmente o milagre acontecer, ele creria em Deus e veria que realmente, como acontece lá com o Nabucodonosor, não é? Quando manda os 3 lá para a fornalha, quando ele observa que os 3 estão andando na fornalha com mais um, que se ele coloca justamente o exemplo, colocando que era o Filho de Deus, ele vê que realmente aqueles três jovens eram escolhidos de Deus. E ele fala ainda, e o quarto parece ser o Filho de Deus. E ele acaba crendo naquilo, não é? E ele acaba aceitando este Deus do povo. Então isso realmente acontece. Quando o milagre ele vai acontecer, é justamente para haver uma salvação. Agora, com João, imagine o imperador viu jogar ele dentro do óleo, aí fala, não conseguimos matar, então vamos mandar para a ilha de Patmos. Não tem lógica, não tem um segmento racional. Então, lógico que essa história não é real, é uma lenda que veio dentro da história. Acontece que o apóstolo Paulo foi preso por pregar o evangelho, porque os imperadores não aceitavam o cristianismo, e é levado então para a ilha de Patmos, onde ele deverá, justamente por já estar velho, com quase 90 anos, ou próximo já quase de 100 anos, ele então vai ser levado para lá para morrer na ilha de Patmos. Acontece que nesta passagem eu falo que é uma mensagem tão gloriosa, porque imagine o seguinte, o apóstolo João, ele é o último dos apóstolos, último. Todos os outros já morreram. Ele se sente sozinho. Dos 12 que estavam juntos, ninguém mais existe. Só ele, sozinho, é lançado numa ilha de Patmos, numa ilha que ele vai conviver com escravos, conviver com presidiários. E lá ele foi colocado, já está velho. Ele pode se sentir agora abandonado. Imagine o coração de João, a tristeza de João. Saber que já não tem mais seus companheiros, não tem mais seus irmãos, já não pode estar mais na igreja. Ele agora está sozinho, numa ilha, abandonado.
que angústia, que momento triste pode acontecer com João. Mas agora vem a parte mais linda e gloriosa. É nesta ilha de Patmos que, quando ele se sente sozinho, abandonado, ele olha para os céus se abrem e ele vê Jesus dizendo: sobe cá, João, que eu vou te mostrar o que vai acontecer. Irmão, olha que coisa gloriosa. E isso é uma mensagem para nós. Você hoje pode estar se sentindo sozinho, né, dentro da sua casa por causa da pandemia que está acontecendo, não pode estar se reunindo na igreja, não pode estar juntamente com seus irmãos, você sente uma tristeza por causa disso, uma angústia pode tomar conta de você, mas eu quero dizer para você nesta noite que é somente você olhar para os céus que os céus se abrirão e Cristo, o Senhor, estará olhando para você dizendo: sobe cá. Por quê? Porque coisas gloriosas vão acontecer na sua vida, como aconteceu com João. Aleluia! Por quê? Porque João abriu o coração para Deus. Porque no momento que ele se sente sozinho, a única coisa que ele pode ver é olhar para os céus. Que você possa olhar para os céus hoje e ver os céus abertos e Cristo te abraçando e dizendo: sobe cá, meu irmão, eu estou com você, estou junto de você. Amém? Mas vamos lá. Verso de número 10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, na igreja de Éfeso, e a Esmina, Pérgamo, a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e Laodiceia. Então vamos imaginar o seguinte: num domingo, que é o dia do Senhor, que é considerado dentro da palavra, num domingo, os céus se abrem, ele escuta uma voz atrás dele como de trombeta, dizendo: olha, a visão que você vai ter agora, escreve num livro e envia às 7 igrejas da Ásia. Tá? Dentro da apostila que eu mandei para vocês, vocês vão ver lá um mapa onde ficavam as 7 igrejas da Ásia. São 7 igrejas que lá existiam, que lá já havia começado o início das igrejas, não é? Já tinham pastores, já tinham as pessoas, os membros da igreja, e a igreja já estava caminhando. Nós estamos chegando já mais ou menos em torno de 90 depois de Cristo. Os apóstolos já espalharam o evangelho, o único que sobrou foi justamente João, não é? E as palavras agora, a mensagem da palavra está sendo pregada e as igrejas iniciaram. E Jesus agora foca nessas 7 igrejas. Essas 7 igrejas, na realidade, as cartas foram para aquelas igrejas. Mas acontece que a mensagem destas 7 igrejas cabe para nós também nos dias de hoje. Sabe, às vezes eu gosto de dizer que essas 7 igrejas estão dentro das nossas igrejas hoje. Vocês vão observar por quê. Cada igreja ela tinha o seu problema, não é? Mas também tem os seus pontos positivos. Ela tinha os seus pontos negativos, mas também tem os seus pontos positivos. E existem pessoas que pertencem à igreja de Éfeso, pertencem à igreja de Tiatira, pertencem à igreja de Laodiceia, de Filadélfia, só qual for. Todas estão dentro das nossas igrejas, tá? Cada crente que você observa, você fala assim: crente é da Éfeso, você é de Tiatira, não é? Estão todos dentro da nossa igreja, mas acontece que também dentro da história a gente vai observar que cada igreja dessas 7 que são da Ásia representa também a igreja da história. Uma igreja que começou com os apóstolos, depois os pais da igreja, depois uma igreja imperial, uma igreja papal, aí a igreja de Lutero, a igreja de hoje e a igreja do futuro. Então essas igrejas estão representadas dentro desse plano do tempo, tá? E aí a gente precisa então entender a mensagem que Cristo enviou não só para essas 7 igrejas, mas também para as igrejas da época, né? E do tempo, e também serve para os dias de hoje. Por isso que a palavra de Deus, ela é uma palavra que a gente pode dizer que ela é viva, não é? Por mais que passe o tempo, por mais que passe os anos, ela continua ainda sendo a mensagem de Deus e que ainda fala aos nossos corações. Mas vamos continuar lendo lá. Verso de número 12. E virei-me para ver quem falava comigo.
E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Castiçais, ou as lamparinas que eram feitas na época, né? Que elas tinham ela colocado o óleo, né? E aí você tinha o pavio e acendia elas. Então ele observa que com a voz que falava com ele, ele vira, e quando ele olha, ele vê 7 castiçais de ouro, tá? Não se preocupe que tudo isso será explicado. Vamos continuar lendo e a gente vai explicando aí na medida do possível, tá bom? Então vamos lá. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro, não é? E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Olha que interessante. A visão que João tem é de quem? De Cristo. Ele vê Jesus ali, só que agora de uma forma diferente. Que forma é essa? Ele vê Jesus como realmente está dentro da sua glória. Ele vê um homem de cabelos brancos. Por que cabelos brancos? Porque o cabelo branco representa sabedoria, conhecimento. E Jesus também, dentro da palavra, a gente observando lá também Isaías, quando ele vê o Senhor também de cabelos brancos, né? O Senhor de cabelos brancos, que é justamente porque que é o Senhor de dias, ou seja, ele é eterno. Então existe a sabedoria e o conhecimento nele que está contido, não é? Então representa justamente a sabedoria. Então quando você está começando a ter cabelinho branco, já é para você ser sábio, né? Já é para você ter conhecimento. A gente pode observar os jovens que não têm cabelo branco fazendo coisas erradas, cometendo erros, né? Mas nós agora que já temos os cabelinhos brancos, né, começando, você já começa a ter uma vida mais madura, né? Você não comete os erros do passado, você vai começar a se consertar para se tornar uma vida mais madura, porque você está adquirindo conhecimento e sabedoria. Por isso que os idosos, eles são considerados as pessoas mais sábias e aquelas pessoas que poderão dar conselhos, porque viveram um tempo. Então, cabelo branco representa realmente sabedoria. Vestes brancas representa sinal de pureza, o qual ele realmente é. Cinturão de ouro sobre o peito representa a justiça, aquele que realmente ele é justo. E quando ele fala sobre os seus pés como latão reluzente, foi quando ele realmente passou pregando o evangelho, porque os pés representam aqueles que levam as boas novas. E ele levou as boas novas. E pode mostrar aí, dentro da palavra, representando, que foi refinado na fornalha. O que Jesus passou pregando e o que ele passou na cruz do Calvário, refinou isso. Então representa a verdade do evangelho. Verso de número 16 diz assim: e ele tinha na sua destra, na sua mão direita, 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios. Quando fala da espada de 2 fios, você já sabe, espada representa o que? A palavra que sai da sua boca. De 2 fios, por quê? Antigo e Novo Testamento. E 2 fios porque ela corta de todos os lados, certo? A palavra de Deus, ela é muito gloriosa, como eu já vi muitos pastores dizendo, né? A palavra de Deus, ela é uma espada de 2 gumes. Corta quando vai e corta quando vem, né? Corta para aquele que está ouvindo, porque corta o pecado, corta aquilo que é ruim, e para aquele que está pregando também, que também vai se consertar. Então realmente é a palavra de Deus. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. O seu rosto brilhava, como ele viu lá no monte da transfiguração, o rosto brilhando, representando a justiça. E os olhos que têm chamas de fogo, é os olhos que tudo vê. Nada passa desapercebido. Tudo Jesus está olhando, tudo ele está vendo. Então você está vendo aí realmente como Jesus é, como João viu e como realmente ele é. Verso de número 17. E quando eu vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me:
não temas, eu sou o primeiro e o último. Olha que coisa linda. João chega, ele tem essa visão e ele percebe que é algo tão santo e puro que ele não tem condições de ali ficar. Ele cai no chão como morto, tá? Ele se coloca como morto aos pés de Jesus, porque qual é o pensamento? Eu vou morrer, sou pecador, e o salário do pecado é a morte, não é? E ele se joga aos pés do Senhor. Jesus põe as mãos sobre os seus ombros e diz: ô João, eu sou o primeiro e o último. Ô João, sou eu. Já imaginou que coisa linda? Irmão, você imagine quando chegarmos lá, naquele dia, naquele momento, Jesus vai botar a mão no seu ombro e dizer: ô irmão, lembra de mim? Eu sou o primeiro, eu sou o último. Estive todo o tempo com você. Lembra? Oh, que coisa linda e gloriosa que vai ser. Então, João está tendo esta visão gloriosa. Verso de número 18. O que vive, e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todos sempre. Amém. Aleluia. Ele está vivo. Nós não servimos um Deus morto, mas um Deus vivo, que está vivo em mim, está vivo em você e está vivo para todos. Aleluia. Ele que realmente mantém a nossa vida vivendo. Por quê? Porque ele vive. Oh, meu irmão, lembra aquele hino? Porque ele vive, posso crer no amanhã. Essa pandemia pode estar pegando todos os cantos e todos os lados, mas porque ele vive, eu posso crer no amanhã, eu posso ver o amanhã. Por quê? Porque ele vive e ele cuida de mim, e ele cuida de você. Aleluia. E aí no verso de número 19, verso 18 ainda. Aqui estou vivo para todos sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Quem é que tem a chave da morte e do inferno? É Jesus. Essa história que você já deve ter ouvido, vou quebrar mais um paradigma aqui, de alguns pastores e às vezes pregadores que estão aí afora, sem conhecimento bíblico, chegou a dizer o seguinte, que Jesus foi lá no inferno, pisou na cabeça do diabo e falou assim: me dá aqui a chave da morte e do inferno, que agora será minha. Eles pegam esse verso para explicar uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Primeiro, aonde o diabo está? Onde Lúcifer está? Está no inferno? O inferno nem existe ainda. O inferno ainda vai existir. Se nós estamos se referindo ao Hades, Hades não. Hades é o submundo espiritual daqueles que morrem hoje e vão para lá. E eles já passam por sofrimento. Isso é o mundo espiritual. Lúcifer não está lá. Pode ver lá no livro de Jó, que Deus pergunta para Jó: Jó, de onde você vem? Ele fala: eu venho de rodear e de passear pela terra. O diabo não está no inferno. Ele ainda vai ser lançado. Então não tem como Jesus descer ao inferno e tirar dele a chave da morte do inferno. Por quê? Porque ele não está lá. E Jesus não foi ao inferno, Jesus foi ao Hades, que é onde está aquele submundo espiritual. Por quê? Porque ele morreu por causa dos nossos pecados. Então ele desce ao Hades, mas depois ele sobe ao seio de Abraão. Do seio de Abraão ele vai ao paraíso, naquela aula anterior que nós já mencionamos, tá? Jesus jamais desce ao inferno, ele não vai para o inferno. E nem o diabo está lá, o diabo está na terra. E o diabo não tem chave de nada. Lá na frente, depois nós vamos ver o próprio Lúcifer recebendo uma chave para soltar os anjos, para soltar os anjos caídos que estão presos. Ele vai receber uma chave para soltar os anjos caídos. Só. Satanás não tem chave nenhuma. A chave da morte e do inferno está nas mãos do Senhor. Porque quem julga é Ele. Quem vai julgar, quem vai para o inferno, quem deve morrer é o Senhor. Deu para compreender? Ele tem a chave. E Ele não dá essa chave para ninguém. Então essa história que Jesus foi até o inferno, pegou a chave da morte, não é? E da mão do diabo, a chave da morte e do inferno, tirou dele. Isso não está na palavra. É invenção de pregadores à toa que tem por aí, tá bom? Então vamos seguindo lá. Verso de número 19.
E escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Agora vamos lá. Verso de número 20. Tem muita gente tentando explicar os castiçais, explicar as estrelas. Jesus já explicou. E nós não vamos fugir desta explicação. E eu quero que você, por favor, marque aí este verso de número 20, porque depois eu vou mencioná-lo novamente, tá? Para que você entenda. Então vamos lá. O verso de número 20, eu quero que você marque na sua Bíblia, porque depois nós vamos utilizá-lo para explicar principalmente as duas testemunhas, tá? Porque tem muita história por aí contando totalmente invertido. Então, eu quero que você marque para a gente poder explicar as duas testemunhas, tá bom? Então deixa marcadinho aí. Antes de você marcar o verso bíblico, já vamos citar a segunda palavra-chave. A segunda palavra-chave agora, ela é esperança. Então você vai marcar a primeira, depois a segunda agora, que é esperança, tá bom? Então vamos lá. Agora vamos para o verso de número 20. O mistério das 7 estrelas. Lembra que eu falei para vocês o número 7? 7 representa perfeição, ok? O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, que é a mão direita de Deus, de Jesus, e dos 7 castiçais de ouro. Então, 7 estrelas nas mãos dele e 7 castiçais de ouro. Diz assim: as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. As estrelas são os anjos das igrejas. Quem são os anjos da igreja? Tá? Os anjos da igreja são os pastores que cuidam da igreja. Tá? Pode ver que aí no capítulo 2, verso 1, ele diz assim, ó: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Tá? Por quê? Os pastores são representados como anjos, tá? Diante da igreja do Senhor. Muita gente coloca, não são os pastores, realmente Deus coloca um anjo para cuidar da igreja. Agora eu pergunto, por que Deus ia mandar uma repreensão ao anjo da igreja? Né? Se fosse um anjo de verdade. Porque ele não está fazendo certo? Não, o anjo faz o que é certo. Se é anjo de Deus, ele faz o que é certo, ele obedece à voz do Senhor. Agora, pode ver que as cartas, principalmente do Apocalipse, que são as cartas que estão indo para as igrejas, Deus repreende o anjo da igreja. Então, quer dizer, o anjo da igreja está fazendo coisa errada. Então, o anjo, na realidade, são quem? Os pastores. Então, os pastores estão nas mãos do Senhor. Então, as estrelas representam os pastores, que são considerados anjos da igreja. Porque são os líderes da igreja, ok? São 7 pastores, que são os pastores das 7 igrejas, que estão nas mãos do Senhor. Então, quem tira e quem põe é o Senhor, ok? Então, os anjos são os pastores das igrejas. Vamos continuar. E os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Então, quando João ele viu os 7 castiçais, ele estava vendo as 7 igrejas. A igreja de Éfeso, a igreja de Tiatira, todas as igrejas que estavam na Ásia. Então, ele olhou, viu o castiçal, e o castiçal representa a igreja. E as estrelas, os anjos das igrejas, que na realidade são os pastores. Entendido até aí? Tranquilo? Teve dúvida? Marca no WhatsApp, a gente vai estar aí respondendo para vocês, tá bom? Então, castiçais representa igreja. Estrela, pastores. Tudo bem? Tranquilo? Vamos seguindo então. Vamos então para a primeira carta do apóstolo, de Cristo no caso, para a primeira igreja, que é a igreja de Éfeso. Tá? Então vamos pensar que havia aquela igreja na cidade de Éfeso e a carta vai chegar. A carta diz o seguinte, vamos lá. Vamos ler a carta toda, depois a gente vai explicando. Capítulo de número 2, verso de número 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, que é o nome da cidade. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. Então os pastores estão nas mãos do Senhor.
que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Ou seja, Jesus anda no meio da igreja. Olha que coisa linda. Irmão, hoje nós não estamos dentro de uma reunião da igreja, né? Porque todo mundo está na casa. Mas lembre-se, você é a igreja, não é? Tem outros irmãos com você dentro da sua casa, familiares dentro da sua casa, você também é uma igreja. Jesus também está passando no meio da sua casa. Que coisa linda que é, não é? Que nem eu vi acho que foi um meme, não, colocaram na internet, e aparece assim o diabo falando, né? Tá vendo? Com esse Covid fechei as igrejas. Aí um pastor dizendo, não, você não fechou, você apenas espalhou. Por quê? Em cada casa agora virou uma igreja. Olha que coisa linda, não é? E cada igreja, Jesus está passando no meio delas. Deixa Jesus passar no meio da sua também. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Verso de número 2. Eu sei as tuas obras. Então era uma igreja que tinha obras. Né? Ela tinha obra social, ela tinha as obras que fazia com as pessoas que estavam ali dentro daquela sociedade. E o teu trabalho, não é? Trabalho, ou seja, ela está pregando o evangelho, ela está trabalhando, está fazendo. Então era uma igreja que tinha pontos positivos, obras sociais e também pregação do evangelho. Olha que igreja maravilhosa. E paciência, uma igreja que realmente é paciente. E o que está faltando muito para nós hoje, não é? Temos a paciência, né, de estarmos em casa, de estarmos nos acomodados, mas estarmos ali paciente que uma hora vai acabar e a gente vai retornar. Não perca a paciência, viu, irmão? Porque uma hora a gente vai voltar para a igreja. Amém? Glória a Deus. Isso tudo vai acabar. É apenas temporário. Então, tenha paciência. Então, era uma igreja que tinha trabalho, tinha obras, também era paciente. E que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem apóstolos, e não são, e tu os achastes mentirosos, que não pode sofrer os maus. Ou seja, ela evitava que o mal entrasse dentro dela, de tal forma que ela coloca em prova os apóstolos que se diziam apóstolos e não era, e conseguiu descobrir que eram mentirosos. Imagine o seguinte, a igreja de Éfeso, ela vive a igreja que a gente chama de igreja apostólica. Os apóstolos estavam vivos nesta época, tá? Na época dos apóstolos, né? E a igreja de Éfeso recebia os apóstolos na sua congregação. Só que muitos chegavam lá dizendo-se apóstolo e não eram apóstolos. Já existiam os falsos apóstolos, como hoje existem muitos falsos pastores. Tá? E esses falsos apóstolos chegavam na igreja para pregar, para ganhar dinheiro, para arrecadar alguma coisa e dizer, não, eu estou indo lá para Jerusalém para ajudar os irmãos, então vamos tirar uma oferta. Mas ele pegava e visava esse lucro para ele. O que a igreja fazia? Ela colocava em prova. E isso é uma coisa que nas igrejas de hoje precisa acontecer, não é? Que muitas vezes eu já vi muitas igrejas chamando pregadores, pastores para congresso, para eventos e tudo mais. E onde esse cara congrega? Quem é o pastor dele? Né? Como eu já vi convidarem pastores que não tem mais igreja. Ele fala assim, eu sou itinerante. Peraí, se não tem uma igreja fixa, não pertence a um grupo, a uma sociedade, não tem um lugar que ele tome ceia, não está debaixo de um pastor, né, debaixo de uma organização. Não, eu agora sou itinerante, não é? E como eu vou fazer desta forma ou de outra? Então nós temos que tomar um pouco justamente deste cuidado. Então vamos lá, os irmãos vão perdoando a campainha, que às vezes chega gente no portão, tá? Mas a gente vai dando um jeito aí, tá bom? Então o que acontece? Chegavam os apóstolos, como que eu falei, e se diziam do apóstolo, e eles colocavam em prova. De que forma? Eles iam buscar o conhecimento que essa pessoa tinha, se ela escreveu alguma coisa, comparar o que ela falava e tudo mais. E ela percebeu que alguns eram mentirosos. Se eram mentirosos, elas não permitiam que entrasse ou que fizesse alguma menção ou pregação dentro da igreja. Então isso é um ponto positivo que nós hoje precisamos colocar também. Saber realmente quem são os pregadores, não é? Imagine uma igreja que o pastor passa anos, né, ensinando, mostrando a verdade, mostrando aquilo que é correto. De repente chama alguém que está totalmente fora
do que está dentro do contexto bíblico e muitas vezes acaba derrubando aquilo que o pastor uma vez estava construindo, não é? Que estava edificando uma igreja. E às vezes, quantas vezes você já vê pastores pregando aquilo que é contrário ao que o pastor daquela igreja pregou, não é? Por quê? Porque não tem um contexto bíblico, né? O pastor, quando ele está na igreja, que ele está cuidando de uma igreja, ele tenta edificar essa igreja dentro da palavra de Deus, não é? E esses pregadores itinerantes estão nem aí com os obreiros, não estão nem aí com os membros da igreja. O interesse deles hoje é financeiro, então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu, logicamente, não sou a favor de pagar pregadores, né? Porque a Bíblia deixa bem claro que aquilo que de graça você recebe, de graça você deve dar, né? Eu acho que você pode ajudar no combustível, ajudar numa ajuda de transporte, ou às vezes de acomodação, que vai muitas vezes ficar, mas pagar para pregar, pagar, e às vezes tem igrejas que pagam fortunas, não é? Para esses pregadores, e eu falo, em muitos deles sem base bíblica, sabe? Eles gostam de mexer com a emoção. Hoje tem muitos daqueles coaching, né, que querem mais mexer com a questão de prosperidade e tudo mais. Então, é melhor. Então, essa igreja de Éfeso era uma igreja que sabia identificar os falsos apóstolos, os falsos pastores, tá? Então, um cuidado que a igreja hoje tem que ter. Sofrestes, né? Era uma igreja que sofria perseguição, tá? E tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Era uma igreja que trabalhava e não parava. Ainda que sofresse perseguição, continuava trabalhando. Como hoje, né? Que a gente observa hoje, e eu fico às vezes admirado dos trabalhos das igrejas hoje. Por quê? Estão igrejas fechadas, não é? Não pode ter culto justamente para aglomeração de pessoas. Mas elas não pararam. Elas continuam tendo culto online, tendo aulas online. Por quê? Porque a igreja não para, a igreja ela é viva, não é? E é dentro das casas, as pessoas comentando dos cultos que estão ocorrendo dentro das casas. Coisa linda, gente. Isso é maravilhoso, não é? Então, por mais que haja perseguição, por mais que haja dificuldade, a igreja sempre vai tentar se viabilizar para fazer o melhor para Deus. Isto é o mais importante, tá bom? E diz assim: tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Este é o problema. Esta é a dificuldade. Quando a igreja perde o primeiro amor. Quando ela deixa de estar fazendo aquilo que realmente é necessário. E sabe o que é o primeiro amor? Aquele amor que quando você aceitou Jesus, começou a trabalhar e sabe pregar o evangelho, mostrar para as pessoas, porque é este amor que faz com que a gente cresça e progrida dentro da palavra de Deus. Um dos grandes problemas nossos hoje é a falta de amor. Amor ao meu próximo, amor à obra de Deus, amor a ganhar almas. Hoje quase não tem mais. O amor à palavra de Deus, as pessoas muitas vezes nem sequer estudam mais a palavra, sabe? Então, assim, esta falta de amor tem prejudicado muito. E nós precisamos. É o que Cristo está dizendo. Tenho, porém, contra ti que deixasse o primeiro amor. E vamos falar a verdade. Fazer uma coisa sem amor não serve para nada. Não adianta fazer obra, não adianta pregar o evangelho, não adianta estar indo na igreja se não tiver amor. Amor é prioridade, amor é o principal, ok? Verso de número 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Onde foi o erro? Onde você perdeu o amor? Retorne, volte a praticar as primeiras obras. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Esta mensagem é para quem? Para o pastor. Jesus está dizendo, volte para o primeiro amor. Se arrepende e volta ao primeiro amor. Se não fizer isso, eu retirarei de ti o teu castiçal. Ou seja, ele vai retirar a igreja, vai tirar o pastor da igreja. Por quê? Se não obedecer à voz do Senhor. O pastor ele precisa estar no primeiro amor. Se ele não estiver no primeiro amor, ele perde a igreja. Jesus o retira. Preste atenção no que eu vou falar.
O apóstolo João está mandando mensagem à igreja de Éfeso, que já havia um pastor, já tinha um pastor que ali cuidava. E a mensagem é: olha, se você não se arrepender, eu vou retirar de ti o teu castiçal. Ou seja, vai retirar a igreja dele. Vamos continuar, eu vou te dar mais uma diquinha. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, os quais eu também aborreço. Tá? Os nicolaítas, a Bíblia não faz tanta menção deles, só mais num outro verso, acho que está lá no capítulo 2 ainda, no verso de número 14, ele faz a menção da seguinte forma, ó: mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem o sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Então é a única menção que a gente tem dos nicolaítas, não é? Que era alguém que doutrinava ou ensinava a igreja, levando a igreja a praticar a idolatria e a prostituição. E isso Deus estava aborrecendo. Então quer dizer que lá no meio da igreja de Éfeso, não é? Diz assim, ó: tens, porém, isso, que aborrece as obras dos nicolaítas. Quer dizer, as obras dos nicolaítas estavam querendo entrar na igreja de Éfeso, e a igreja já barrou, não é? Diz assim, ó: as quais também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Olha que coisa linda. Então vamos lá. A igreja de Éfeso não permitia que os nicolaítas entrassem para causar idolatria ou mesmo para que houvesse prostituição. Idolatria, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente fica imaginando que idolatria é adorar outros deuses, adorar outras estátuas e pedra e tudo mais. E muitas vezes tem pessoas tirando a adoração de Deus e colocando em homens. Adoração, Deus, ele só aceita que você o adore. Adorar outras coisas, Deus não aceita. Então nós precisamos tomar cuidado, que existem pessoas que elas estão idolatrando homens, idolatrando cantoras, idolatrando cantores, idolatrando pastores. E isso tem que tomar cuidado, tá? Você tem que adorar a Deus, servir somente a Deus. Como tem outras pessoas que idolatram o carro, idolatram a casa, idolatram o dinheiro, idolatram... Cuidado, isso também é idolatria. Nós temos que tomar cuidado e estarmos atentos a todas as coisas. Então, a obra de idolatria e de prostituição, a igreja de Éfeso, ela não permitia. E isso era outro ponto positivo dentro da igreja de Éfeso, tá? Aí ele diz assim, ao que vencer. Então quer dizer que na igreja tem aqueles que vão perder e aqueles que vão vencer. Então ao que vencer, por quê? Estou falando isso porque existe uma teoria de predestinação. Que uma vez salvo, salvo para sempre. Bem, se está dizendo para a igreja que um grupo vai vencer, o outro vai perder. Então quer dizer que eu posso perder a minha salvação quando eu cometer um erro, ou cometer um erro grave. Então, isso que nós temos que estar atento. A salvação, ela está dentro dessa questão minha e sua, conforme a sua vida está caminhando, tá? Então, dentro desse pensamento, ele está dizendo, ao que vencer, vai comer da árvore da vida. E a árvore da vida é aquela que dá a vida eterna. Ok? Tranquilo até aí? Vamos seguir para o verso de número 8. Então agora nós vamos seguir para a próxima igreja. Como nós falamos agora, a árvore da vida representa a vida eterna. Então agora vamos para o verso de número 8, que é a segunda igreja. Antes de irmos para a segunda igreja, como eu falei para vocês, a igreja de Éfeso, ela era a igreja que estava na cidade de Éfeso. E o que eu até acabei esquecendo de comentar. A Bíblia diz que, aí no capítulo, no verso de número 5, que Deus vai retirar o castiçal se o pastor não se arrepender. Dentro da história, tá? Isso agora a Bíblia não vai mencionar. Eu vou mencionar para vocês algo que está dentro da história da igreja. É relatado que, quando o apóstolo João, ele sai da ilha de Patmos, porque a igreja agora passa por um período agora um pouco mais tranquilo,
não é? O imperador libera o apóstolo Paulo da ilha de Patmos, ele volta para a igreja, ele vai para a igreja da Ásia. Quando ele chega na Ásia, ele vai diretamente para a igreja de Éfeso. Quem assume a igreja de Éfeso é o apóstolo João. O apóstolo João, ele sai da ilha de Patmos e ele vai para a igreja de Éfeso. Tá? Então quer dizer que o pastor não se arrependeu, Deus retirou dele o castiçal e passou agora para as mãos de João, o apóstolo. E segundo a história, o apóstolo João, quando ele já estava com em torno de quase 100 anos, ele dirigia a igreja de Éfeso, e nos seus últimos momentos, em que ele já não conseguia mais andar, ele era carregado até a igreja. E lá na igreja, suas últimas palavras foi: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Esta foi a mensagem do apóstolo João na igreja de Éfeso, do qual ele assumiu. Por que Jesus mandou o apóstolo João? Simples. Qual era o problema da igreja de Éfeso? A falta de amor, perder o amor. Quem é o apóstolo do amor? João. Se você pegar o evangelho de João, o propósito do evangelho de João é o quê? O amor. E quando ele fala, filhinhos, amai-vos uns aos outros, é justamente isso. Se você lê as cartas de João, ele fala deste amor. E quando ele escreve essas cartas, ele está lá na igreja de Éfeso. Então o apóstolo João, ele foi o pastor que assumiu no lugar daquele que tinha perdido o amor. Irmão, coisa mais linda e maravilhosa. Quando um pastor que assume uma igreja tem amor, não só pela palavra, mas amor pelos irmãos, amor pelos obreiros, amor pelas crianças, amor por todos que ali estão e ama a obra de Deus. Isto é glorioso. E o apóstolo João, ele vai agora para a igreja de Éfeso assumir essa igreja e faz com que essa igreja retorne ao amor. E lembrando também que a igreja de Éfeso, ela representa dentro da régua da história a primeira igreja, que é a igreja dos apóstolos. Porque as referências que mostram bem claro aí a perseguição, o início da igreja, o início das doutrinas, de como a igreja deve firmar, pode ver que os nicolaítas estão tentando mudar algumas coisas, eles não aceitam que outros se digam apóstolos, eles colocam em teste, é uma igreja inicial. Então a igreja de Éfeso, dentro da história, ela representa a igreja dos apóstolos. A igreja que os apóstolos iniciaram na caminhada com Cristo, não é? Então essa igreja de Éfeso, dentro da história, representa a igreja dos apóstolos, tá? Mas também está dentro das nossas igrejas hoje, não é? Por quê? A igreja tem obra, a igreja também tem amor, não é? Então tudo isso representa dentro da nossa igreja também. Então, mas dentro da história, representa a igreja dos apóstolos. Então vamos lá para o verso 8, que diz: e ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, entre parênteses, mas tu és rico. Olha que coisa. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Então agora a carta está sendo enviada ao anjo da igreja que está na cidade de Esmirna. Esmirna, na própria palavra, ela diz que ela representa mirra, né? Que é aquele óleo perfumado. Então ela representava a mirra. Ele diz assim, ó, o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Quem é que está mandando a carta? Jesus, certo? Sabe as obras. Era uma igreja que tinha obras. Uma igreja que também estava passando por tribulação, por momentos difíceis. E ele coloca, e era uma igreja pobre, uma igreja que estava passando necessidade. Mas ele coloca entre parênteses, mas tu és rico. Por quê? Você pode ser pobre na terra, você pode não ter nada na terra, mas o importante é você ser rico espiritualmente. Diferente da igreja de Laodiceia. Quando a gente chegar lá em Laodiceia, você vai perceber que a igreja de Laodiceia era uma igreja rica, mas pobre espiritualmente. E isso Deus não aceita.
Você pode ser pobre aqui na terra, não ter nada terreno, mas o mais importante é o que você vai ter na vida espiritual. Vocês terem um céu de glória, um lugar para estar com o Senhor. Isso é o mais importante. Então as coisas materiais não importam, o que importa são as coisas espirituais. Então era uma igreja que era pobre, mas ela era considerada rica por Deus. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são uma sinagoga de Satanás. Por quê? Estão na igreja, estão se dizendo crentes, mas não são, não fazem parte. E Jesus coloca bem claro, são sinagogas de Satanás. Sinagogas, elas representavam o ensino, o estudo. E quando a igreja, eu digo, o povo judeu, volta da Babilônia, não tem o templo, eles criavam as sinagogas, onde você tinha a parte religiosa, a parte do estudo da palavra, e também os ensinos. Então era uma parte mais assim de ensino e de estudo da palavra. Sinagoga de Satanás, você aprende tudo que é errado, tudo que não presta. E era esta igreja que realmente estava complicada, somente a igreja de Esmina. Por quê? Dentro da igreja tinha aqueles que se diziam crentes, mas não eram. Faziam que os outros errassem também. Traziam ensinos errados, porque não estavam baseados dentro da palavra. E o que nós vemos hoje dentro das igrejas também, trazer ensinos que não estão contidos dentro da palavra. Trazer mensagens que não estão dentro da palavra. Pare. O que nós temos que ensinar e pregar é a palavra de Deus. Se não está dentro da palavra, esqueça, ignore. Temos que ter o que está contido dentro da mensagem de Deus para o povo. Então era uma igreja que realmente tinham crentes, mas não eram crentes. Estavam lá vivendo dentro de uma vida com dificuldade, com problemas, e não estavam servindo ao Senhor. Olha que situação, não é? Verso de número 10. Nada tema das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, receberá o dano da segunda morte. Desculpa que tem um gato aqui que está me arranhando. Só Jesus na causa. Então assim, o que ele está dizendo? Que nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Está se referindo agora, principalmente que eu falo dentro da questão da igreja, a igreja de Esmina, ela vai passar por uma tribulação, ela vai passar por momentos difíceis, não é? Principalmente na questão de perseguição, justamente para que haja um conserto nessa igreja. E o interessante é que a igreja de Esmina, dentro da história, ela representa a igreja que passa pelo período dos imperadores, né? É a igreja que passa por esse período. Depois eu vou mandar um texto no WhatsApp para vocês, mostrando justamente 11 imperadores que ficaram nesse período, judiando da igreja, né? Perseguindo a igreja. E o último imperador, que é o Diocleciano, ele causa na igreja uma perseguição de 10 anos. E a gente vai perceber que na Bíblia também, os dias também são representados como anos. E a gente vai observar depois alguns pontos que nós vamos estudar. Então, quando fala 10 dias, pode estar representando 10 anos. Então é o período que a igreja passou, período dos pais da igreja, não é? Que são os pais da igreja? É aquele período em que a igreja sai dos apóstolos e você tem os discípulos dos apóstolos. E esses discípulos é que continuam a obra da igreja. E é essa igreja que vai fazer a separação dos textos sagrados, vai fazer a separação daqueles que são dos apóstolos, as mensagens que chega até a Bíblia dos nossos dias, nos dias de hoje, tá? E essa igreja vai passar realmente por um período de grande tribulação, tá? Um período difícil, um período complicado. Desculpa, grande tribulação é o que vai acontecendo na frente. É um período de tribulação, tá? Para não haver confusão. A igreja vai passar por um período de tribulação aqui, essa igreja de Esminas, né? E a mensagem é: ser fiel até a morte.
Ou seja, a igreja terá que ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Uma coroa que a igreja vai receber, dizendo justamente, mostrando que terá a vida eterna. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Por que segunda morte? Porque a primeira morte é agora. Nós morremos aqui, é a primeira morte. A segunda morte é quando é condenado ao inferno. Então não receberá o dano da segunda morte. Não será condenado ao inferno. Ele receberá a salvação. Esta é a igreja de Esmirna. Uma igreja que passou por aquele período, mas também representa o período da história que é a igreja dos pais da igreja. O período em que os apóstolos, morreram, mas sobraram-se os discípulos deles. E eles continuaram a obra da igreja. E graças a eles, nós temos hoje os textos sagrados que estão contidos dentro da palavra de Deus, que começaram já a partir do século 100, 200 depois de Cristo, separando os textos sagrados para que chegasse até nós. Depois, quando há um concílio, é feita então aí a Bíblia completa, tanto do Antigo como do Novo Testamento para nós. Então isso também deve ser levado em conta, que é justamente o período dessa igreja, tá bom? Vamos para a próxima, que é o verso de número 12, que diz aí: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. 2 pontos, coloca aí. Eu sei as tuas obras. Então é uma igreja positiva também. Tinha obras. Onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Então ela habitava num lugar onde realmente o império de Satanás habitava. Tá? E retens o meu nome e não negaste a minha fé. Por mais que a igreja estivesse na cidade, no local onde o Satanás era venerado, ela não negou o nome de Cristo, não negou a fé. Ainda nos dias de Antipas, Antipas ele é um dos discípulos dos apóstolos, tá? Minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. A igreja estava passando por tribulações, ela está sendo sofrida, por causa dos imperadores que estão perseguindo. E Antipas, ele acaba sendo preso e, segundo a história, ele foi colocado dentro de um touro de bronze. Havia um touro de bronze, colocaram ele dentro do touro, travaram e acenderam fogo embaixo. Segundo a história, se podia ouvir Antipas sendo queimado dentro do touro, mas ele mesmo assim louvava ao Senhor. Queimando dentro de um touro de bronze, ele louvava ao Senhor. Quantos de nós hoje, que qualquer momento de angústia, qualquer momento de tribulação, qualquer momento de dificuldade, seja uma lutinha que for, estamos reclamando. Antipas, sendo queimado, ele louvava a Deus. Isso a história nos conta. Agora eu pergunto, às vezes, porque alguém está falando mal de nós, a gente sai reclamando. Porque alguém falou mal de mim, eu vou sair reclamando. E situações às vezes bestas ocorrem nos nossos dias. Já não vou mais na igreja. Eu não gostei mais daquele pastor. Não gostei mais daquele. Irmão, nós não somos crentes. Se realmente formos colocar em consideração o que essas pessoas passaram nas perseguições, nós não temos perseguição nenhuma. Nós hoje vivemos uma situação muito boa em comparação ao que eles viveram. Eles lutaram para que nós tivéssemos a liberdade. E o que nós estamos fazendo desta liberdade? E o que nós estamos fazendo dentro deste evangelho? Será que realmente somos crentes? Será que realmente somos verdadeiros evangélicos? Será que realmente, se formos colocados à prova, vamos sair vitoriosos? Tome cuidado. Não é qualquer coisinha que você já vai reclamar, já vai sair. Não, não. As pessoas dedicavam as suas vidas a Deus. Nós também precisamos fazer isso. Devemos nos dedicar a Deus. Vamos continuar o texto. Mas umas poucas coisas tenho contra ti. Só tem poucas coisas. Que bom, não é? Diz assim: porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios e da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas,
o que eu aborreço. Então, é a mesma situação. Alguns dentro da igreja estão seguindo os nicolaítas. O que é? É o casamento de pessoas crentes com não crentes, havendo uma mistura entre luz e trevas. É o que aconteceu lá com Balaão, quando ele coloca lá empecilhos justamente para fazer com que o povo de Israel peque. Que ele queria amaldiçoar o povo de Deus, Deus não permitiu, né, porque o povo estava seguindo. Ele falou assim, se você conseguir colocar alguns jovens aqui, misturar com o povo de lá, né, e eles levarem os jovens para a idolatria, aí eu não preciso nem amaldiçoar, Deus mesmo vai abandonar eles. Olha que situação. Fazer com que o povo se misturasse com as coisas do mundo, para que Deus então abandonasse os filhos de Deus. E isso nós não podemos permitir dentro da igreja. Infelizmente hoje nós estamos vivendo dias em que a igreja, hoje, para chamar as pessoas de fora, está trazendo coisas do mundo, sabe? Fazendo festas que no mundo acontecem dentro da igreja, balada gospel, né? Festa junina gospel. Estão fazendo situações que lá no mundo, para tentar atrair o povo para cá. Aí uma vez um pastor falou assim para mim, não, mas é para a gente atrair os jovens, né? Atrair os jovens para a igreja e tal. Eu falei, irmão, uma pessoa que vem para a igreja por causa da balada, quer dizer que Jesus não está mais atraindo ninguém? Ou seja, preciso fazer algumas coisas estrambólicas que o mundo faz para tentar ver se eu consigo trazer alguém para Jesus. Não. Isso aqui é o evangelho puro e simples. A Bíblia deixa bem claro, ide pregai o evangelho. Eu tenho que pregar o evangelho. Se eu pregar o evangelho e conseguir ganhar alguns, já é de bom tamanho. Agora, tentar fazer festa para tentar atrair, me desculpa, isso são pessoas que não vão conseguir ficar dentro da igreja, porque só vão ficar por causa de festa. Agora, aquele que realmente vem por causa do evangelho, vem por causa de Cristo, esses se firmam e não ficam presos a essas coisas pequenas, coisas do mundo. A igreja dos nicolaítas era justamente isso, fazer coisas do mundo para atrair. Cai na idolatria, que são pessoas que, por exemplo, vão para a igreja porque tem cantor famoso, vão para a igreja porque tem um pastor que gosta, tem um pastor que ele idolatra, não é? Isso não são servos de Deus, estão indo na idolatria, estão pecando contra Deus. Não é assim. Eu tenho que ir ao culto, fazer o meu culto a Deus. Eu vou lá para adorar a Deus. Independente de quem está lá, independente de quem é o pastor, quem vai pregar, isso não importa. Mas o meu culto eu vou oferecer a Deus com gratidão. Vou oferecer a Deus o meu melhor. Mas que uma festa na igreja convide um cantor famoso. Vai encher? Vai lotar, vai superlotar. Agora, irmão, chame um outro irmão para pregar, um presbítero da própria igreja, e fala, irmão, nós vamos fazer um culto aqui, vamos ver quantos vêm. Quantos virão? Então, as pessoas precisam ter noção. Cuidado com a igreja dos nicolaítas, que estão infiltrando coisas do mundo dentro da igreja. Tá? É um cuidado que tem que ter. Verso de número 16. Arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. O que é a espada da boca? A palavra de Deus. Deus vai derrotá-los através da palavra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei de comer o maná escondido. Lembra aquele maná que ficou escondido dentro da arca? Deus vai dar este maná para nós. Aquele maná que o povo comeu no meio do deserto, nós também vamos comer. Vai ser glorioso e vai estar perfeitinho. Você vai ver, coisa linda que será, não é? A sabedoria e o conhecimento que você vai adquirir através disso. E uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, que ninguém conhece senão aquele que o recebe. Olha, irmão, você vai receber uma pedra branca, com um nome escrito, um novo nome. Antigamente, nos judeus, eles tinham um costume, e quando se entregava uma pedra branca, era como se fosse um contrato. Nós estamos fechando um acordo. Olha que coisa linda, Deus vai estar fechando um acordo com você. Você vai ter um novo nome, um nome lindo, e este acordo é o acordo da vida eterna. Aleluia! Então esta igreja, a igreja de Pérgamo, não é? Que é a igreja
que era uma igreja que estudava, uma igreja que reconhecia, infelizmente, tinha pessoas que estavam causando problemas, poucas coisas, mas estavam trazendo o mundo para dentro da igreja. Essa é uma igreja que está terminando o período da perseguição, que é o período que a gente chama do período imperial. É o período em que a igreja, agora, através dos imperadores, é permitido fazer culto dentro da história, tá? A igreja de Pérgamo é considerada a igreja da época dos imperadores, que a igreja agora permite-se fazer culto, fazer o seu trabalho, pregar o evangelho e começa a se espalhar, ok? Então a igreja de Pérgamo é uma igreja que também precisa se arrepender para poder passar, comer o maná escondido e ter um novo nome escrito. E o mais interessante, não é? Você recebeu um novo nome esse que te dará uma nova estrutura, que te dará uma nova vida a ser seguida. Que Deus possa te dar essa esperança dentro do seu coração para ter também este nome. Lembrando que a palavra-chave agora, tá? Palavra-chave agora é positivo. Palavra-chave, última palavra-chave, positivo, tá? Então marque aí, não deixe de anotar, já marque o seu nome lá na lista, tá? Já coloque as primeira, a segunda e a terceira palavra-chave, tá bom? Para que você possa então dar continuidade ao estudo e eu saber que você realmente assistiu esta aula e já marcou o seu nome, tá bom? Próxima aula, nós vamos estudar as próximas igrejas aí e entender um pouquinho sobre elas, tá? E aí depois nós vamos entrar na questão do arrebatamento, ok? Espero que tenham gostado desta aula, que Deus abençoe vocês e quem sabe Deus possa permitir que isso da pandemia acabe e que logo logo a gente possa voltar a estar juntos, reunidos para poder participar, tá bom? Então não esqueça, vá lá no meu site marcelomena.com, põe o seu nome e já escreva as 3 palavras-chave em ordem, ok? Deus abençoe vocês e até a próxima aula, se Deus assim permitir. Que Deus te abençoe, te guarde, te ajude e que possas vencer todas as lutas e ter uma grande vitória em Cristo Jesus. Amém?